Boa tarde a todos. Boa tarde. Desculpa o atraso aí, a gente está terminando de ajustar o som. Está tudo bem, Alô, você? Oi, acho que está sim. Bom, certo. Eu sou o Bruno. Sou Isis. E a gente foi convidado aqui para falar um pouco sobre controlar LEDs com Ableton Live e Arduino no dia de hoje. E a gente foi pensando um pouco sobre o que trazer para cá, e a gente quis trazer um pouquinho da nossa pesquisa, da nossa história. E a gente vai até um pouco mais, vamos dizer, do que só falar sobre LEDs e Ableton. Sim, na verdade a gente pensou em justamente juntar e falar mais de uma forma abrangente sobre a relação entre luz e som e como se comunicar, porque no final das contas a gente fez muitos testes usando LEDs e Arduino e deu para ver que tem algumas situações específicas que esse é o melhor modo, mas tem muitas outras para outros usos que tem outros tipos de plataformas que a relação funciona melhor, assim, dependendo do uso de vocês. Eu não sei se vocês aqui, a maioria mexe com som, luz, ou são mais interessados em geral? Som? Interessados? Legal. Legal. Ninguém dá luz daqui. Não, legal. Mas, bom, a gente começou pensando, quer dizer, investigando essa relação entre a luz e o som, e a gente percebeu que ela, na verdade, remonta a muito tempo, desde antes do início do cinema mesmo, né? No princípio havia luz. Ou melhor, no princípio, na nossa pesquisa, pelo menos, havia o LED, também conhecido como diodo emissor de luz. E um certo momento, a gente se deparou com uma coisa que entrou no mercado, que era fita de LED analógica, que começou a aparecer na Uruguaiana, foi ficando popular, daqui a pouco todo mundo tinha uma fitinha de LED, e que bacana, né? Essa fitinha aí tem vários LEDs e dá para fazer várias coisas, tem várias cores, tem algumas com RGB, mas ela tinha uma limitação, que é todos os LEDs, eles acenderiam juntos, iguais, na mesma cor. Até que um certo momento... Você tem alguma coisa para falar do LED analógico? Não, não, acho que está tudo bem. Assim. Seguindo, a gente fala mais. E aí, enfim, eu pelo menos estava super interessado em vendo aqueles LEDs e tudo, e até um certo momento que eu descobri que surgiu no mercado uma coisa chamada um LED digital, que era completamente independente, que tinha um microchip, não sei se vocês conseguem ver aqui, no próprio LED, e que ele recebe informação através do data in e do data out e passa para o próximo LED. E tem todos os tipos de densidade e formas que você poderia utilizar, tamanho por metro, enfim. E resolvia o problema da dependência da fita analógica, que tudo tinha que acender igual, assim. Antes disso, antes da fita digital, para você controlar pequenos pedaços, você teria que cortar e fazer a ligação uma por uma. E aí, a cada pedaço que você cortava, você conseguiria controlar, mas ainda assim era aquele pedaço e tinha que ter muitas ligações, uma em cada. Aqui depois tem umas fitas analógicas que a gente pode olhar junto, já. E aí a gente descobriu que tinha essa fita digital e ficou pensando quais eram as formas de a gente mandar essa informação de dados. Porque essa fita é um protocolo aberto, né? Então, você não tem uma ferramenta específica para controlar ela, você tem uma diversa gama. E primeiro experimento que a gente fez para tentar mandar essas informações digitais para controlar essas luzes era através do Arduino, que eu não sei se todo mundo conhece. Arduino é um microcontrolador
que tem várias portas analógicas e digitais que você pode receber informações de sensores, de microfones, e você pode sair com informações dele para todo tipo de dispositivo, inclusive a fita de LED digital. Sim, inclusive motores, luzes de outros tipos, para fazer automação residencial, essas coisas de bater palma, acender luz, é com isso também. Aqui tem a versão brasileira, o Severino, mas é uma plataforma de prototipagem que é aberta, que você mesmo pode montar sua plaquinha também, mas é bem barato. Custa quanto isso? É bem barato. Custa uns R$30. 30, 50 reais, tem de alguns tipos de potência e quantidade de portas, né? Tem alguns que são mais robustos, são um pouco mais caros, e tem umas versões também pequenininhas, super simples, que são bem baratinhas, assim. Sim, e uma característica deles é que a plataforma de programação é aberta, né? E todo mundo que programa sobe numa database na internet os seus projetos. Então, você pode pegar projetos prontos e simplesmente downloadar, você não precisa ser programador para usar. Tem uma biblioteca gigantesca na internet de vários projetos, você já pode simplesmente copiar, plugar e usar. Então, é um facilitador grande assim, nesse processo, né? Porque quem é artista, ou quem é músico, que não entende nada de programação, nunca iria conseguir facilmente fazer isso. E aí a gente foi experimentando ligar essa fita de LED digital no Arduino. Tinha que escrever alguns códigos que não era muito fácil para a gente. Às vezes a gente chamava algumas pessoas para ajudar. E a gente começou a pensar como a gente poderia ativar o som e a luz, como a gente poderia inventar códigos e propostas para esse Arduino e essa fita. Mas, na verdade, como ele já tem tem a parte das entradas e a parte da saída, né? Então, você conecta alguma coisa na entrada, por exemplo. Quero que você coloque um microfone, um peso, microfone de contato, que custa 50 centavos, 30 centavos. E aí você fala, essa é a entrada, toda vez que alguma coisa bater nele, vai acontecer alguma coisa na saída. E o que vai estar na saída? Então, basicamente, o código vai estar dizendo isso. Tem um sensor aqui na porta A, quando bater, quando der um sinal, você vai ligar o que está aqui na saída B. E é assim que funciona mais ou menos a relação, né? Se vocês verem aqui, tem a fonte, né, que está ligando 5 volts na entrada de energia da fita, o ground, que é o neutro, né? terra, que está indo no ground da fita e do Arduino. E você tem aqui o pin 6, no caso, passando por um resistor e indo para a informação de data, que é o sinal, né? Que é o sinal que cada chip desses entende e passa uma informação para ele, para o próximo e para o próximo. E aí a gente foi pensando como ativar som e luz, e também pesquisando as referências. Uma aplicação que é um exemplo bacana de aplicação que a gente queria mostrar aqui é um projeto da Adafruit, que usa o Gemma, que na verdade é um mini Arduino que é vendido por essa loja nos Estados Unidos, que tem, inclusive, se vocês quiserem anotar depois, tem um repositório interessante de projetos lá. A loja não é necessariamente muito barata, muitos desses componentes você pode comprar também direto na China. Ou na Uruguaiana mesmo. Ou na Uruguaiana, mas ele é um site bem legal de projetos e interessante. E esse Adafruit, tem aí o nome? Não. Não está aqui. ADAFRUIT.com. Adafruit. E aqui a gente queria mostrar um pequeno exemplo. Light up your drums with sound. Make your drums sound using NeoPixel's Está acontecendo
acontecendo alguma coisa com o estéreo ali do som. Tem como botar só para um lado? Eu consegui resolver no outro programa, mas no vídeo. Deixa eu tentar fazer um... Tá, só um segundo. Eu parei só um segundinho. Ok. Light up your drums with sound. Make your drums soundless using NeoPixel's Gemma. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou tentar ligar nessa caixinha aqui agora. Adafruit's microcontroller. This build uses a mic sensor in Gemma to light up NeoPixels to the beat of a drum. Como você vê aqui, esse aqui é o Gemma, que é esse mini Arduino, e eles estão usando uma bateria, um pedaço de fita dessa digital, e está aqui debaixo da legenda um microfonezinho. E esse Gemma, ele não tem nenhuma diferença do Arduino, a única forma mesmo. É só Sim. porque ele é redondinho assim, pequenininho. Head on over to Adafruit Shop for all the parts and tools needed for this project. Our guide has a tutorial and the Arduino code needed to run this build. First, we need to remove the heads from each shell. NeoPixels are addressable RGB LEDs and can be cut to fit inside our drums. Measure and cut wires needed for each component. Solder each wire to the Gemma. A circuit diagram can be found in our learning guide. Solder 3 separate wires to the breakout pins of the mic sensor. Cutting the positive wire on the rechargeable battery allows us to solder a slide switch for easy powering. Our 3-piece enclosure will house the components. The design can be found on our Thingiverse page. You can also use an outdoor space. Use double-sided foam tape to secure the Gemma in the enclosure. The slide switch nicely mounts into the cover. Attach the hanger to Botão the de back on of the off, case. né? Carefully fit the hanger onto the pin of the drum shell. You can thread the wires through the air hole of the drum shell. For an easy build, use alligator clips to connect the components inside the shell. Tape can easily hold each lightweight NeoPixel strip. Make sure to test each drum before putting the heads back on. Once you have your circuits working, place the heads back on the shells and tighten the screws. Cable tube organizers are great for protecting the exposed wires. We cut small pieces of tubing to secure our wires. The cost of this build is considerably lower than other kits. It's also compact, rechargeable, and mobile. Building sound-reactive LED drums is a great way to get into DIY electronics. If you have an upcoming gig or going on tour, this DIY upgrade is sure to rock the audience. Thanks for watching, and don't forget to subscribe for more DIY projects from Adafruit. Enfim, como vocês podem ver, a graça é que ele está usando aqui um microfone que entra no Arduino com esse sinal e manda um sinal para a fita para quando chegar o som, acender essa luz de acordo com essa cor. E é uma forma, vamos dizer, de trabalhar com essa relação de luz e som. Mas, ao mesmo tempo, isso também é para quem já tem interesse em eletrônica, em quem já tem essa vontade de mexer com esse lugar, né? O que a gente... Oi. Então,
Na internet, eu acho que... No Mercado Livre eu acho que é um pouco mais fácil. Eu acho que também quem quiser tem um site chinês que é o AliExpress, que consegue com preços melhores, assim, tem um pouco de demora de frete. Mas a gente vai mostrar também uma opção de um driver para as fitas analógicas também, já. E aí a gente foi continuando a pesquisa, né, na verdade, porque a gente começou nessa parte de eletrônica usando o Arduino, mas a gente foi vendo que realmente, para a utilidade que a gente usa, que é mais... Ele é músico, né? Chegar ainda no gramofone? Perdão, tudo bem. Ele vai continuar a pesquisa, mas... Vamos seguir. Aí teve esse projeto que a gente elaborou aqui no Rio, junto com o Igor Abreu também, que é um artista e programador. Que também está aqui no Espaço Sideral, né? Que funciona um pouco mais ou menos no princípio dessa bateria, mas é uma aplicação diferente, que ele tem essas fitas aqui e um microfone dentro, e a gente criou um desenho para ele reagir ao som. E também tem uns botões que a gente apertava lateralmente e ele ficava 100% de uma cor ou outra. Ele tinha uma inversão aqui de ordem e ele tinha também um desenho no prato. Aqui tem um pedacinho de um vídeo da gente programando ele, mas como vocês podem ver aqui, o gramofone, ele ainda não estava completo, está fazendo os testes ainda. Tem um dele funcionando já? Não. O próximo vídeo é o quê? Já é outra coisa. Mas o que eu queria mostrar aqui é que você tem uma vasta maneira de aplicação, né? Se você tem uma coisa reagindo ao som, ela pode ser colocada de diversas maneiras em diversos objetos propostas, né? Então, uma coisa ele funciona a bateria com toque, já com um gramofone através de uma música que vai estar perto, como isso poderia ser de outras maneiras, enfim. Sim. Aqui no caso ele é só a intensidade de sinal, mas você pode separar do sinal só a frequência grave e só a frequência média, só a frequência aguda, assim. E aí a gente continuou a pesquisa, né, em como fazer essa relação de uma forma mais orgânica, assim, mais fácil de plugar e brincar também. E aí a gente se deparou com deixa eu só abrir esse lado aqui. Cadê a cola? A gente começou a procurar programas, porque uma coisa era a criação de um objeto, uma coisa independente, que você estaria ali com uma bateria, como gramofone, mas aquilo ali você bota um código e aquilo vai ter aquela limitação, aquela vida própria. E a gente começou a pensar como a gente controla esses LEDs através do computador, podendo interagir com outras coisas dentro do computador. Em tempo real. Em tempo real. E um dos primeiros programas que a gente encontrou que trabalhava com Arduino era o Gladiator. Mas era um programa meio difícil, um pouco burocrático. Dava um pouco... Não só burocrático, muito errático também, né? Porque essas tecnologias, como ainda estão indo aos poucos... Aqui. Ok. Mas bem errático. Mas ele foi uma experiência interessante, a gente colocou ele aqui. Vamos para o próximo. E aí, como a gente estava meio que ainda pesquisando, aquele programa não estava bom, e a gente pensou, vem cá, mas e o próprio Ableton Live, que era um programa de áudio, que eu já utilizava há alguns anos, como é que eu poderia tirar informações do Ableton Live para estar acionando luz? O Ableton Live, para quem não conhece, é um programa bonito, que tem vários clipes, e ele trabalha com um padrão muito comum, que é o MIDI. O MIDI é um padrão de interconexão física, eu anotei aqui e lógica, criado em 1982 por um consórcio de fabricantes de sintetizadores japoneses e americanos
que facilita a comunicação em tempo real entre instrumentos musicais eletrônicos, computadores e dispositivos relacionados. Também conhecido como esses quadrados que ficam numa linha fazendo a representação do piano. E ele tem algumas informações dentro dele, que é a nota ligando, a nota desligando, um comando de mudança de programa, um pitch, que é uma subida da nota, uma descida da nota. E a gente começou a pensar como a gente poderia talvez tirar um MIDI do live e transformar isso em sinal de luz, que era o desafio que a gente tinha na época, para fazer essa interação mais dinâmica. E será que podemos ativar a luz através do MIDI? Aí a gente voltou para o Arduino e falou, como é que será que a gente consegue fazer o Arduino reconhecer notas MIDI e acender alguns LEDs na fita através dessas notas MIDI? E a gente achou um programinha chamado Hairless MIDI Serial, que ele abriu uma porta de comunicação do computador para o Arduino, e a gente conseguia mandar as notas MIDI do live diretamente para o Arduino, e a gente criou um código que acendia alguns pedacinhos da fita. Essa nota vai acender esse pedacinho da fita, essa outra nota vai acender um pedacinho da fita. E com eles a gente fez alguns testes. Aqui tem um teste rápido de uma pirâmide ligando. Estava mais ou menos funcionando, mas ainda um pouco instável. A gente chegou a fazer uma apresentação só utilizando esse... Opa, volta. Quando ele clica aqui... Chegou a fazer uma apresentação só utilizando esse Hairless MIDI. Onde a gente... Foi na comuna isso. A gente fez um círculo com uma fita LED e a gente entrou dentro. Quando eu ia fazendo um pouco de música, eu mandava sinais MIDI para a Izzy e ela manipulava a luz. Ia recortando, né? Ele mandava o pacote do som, das notas MIDI que ele estava fazendo o som, eu pegava esse pacote e falava, não, eu só quero usar essa parte aqui para só acender os dois do canto. Mas eu também usava o live nesse caso. Ele mandava do live dele para o meu via Wi-Fi e eu, do meu, mandava para as fitas, selecionando o que eu queria usar, né? Mas bom. Aí a gente... Já foi um outro sistema esse, né? Mas ainda estava com... Será? Não, acho que é outro. Pode então, seguir. Seguir. Só que o que acontece? O Arduino, ele é bem bacana quando ele está dentro de um projeto, mas ele era muito frágil para quando você está indo numa apresentação, a gente não tinha uma instabilidade nesse Hairless MIDI serial também, que quando você está ali no meio do caos, no palco, tendo que montar rápido, aí você tem um bando de fiozinho, pininho, e a gente montava, mas muitas das vezes dava uma travada e onde está o erro, e a gente procurava. Sim, e várias alguma coisa no soldas, e computador, achar o que tinha. E uma coisa super tipo de laboratório, que ela não é criada, vamos dizer, para o palco ou para um evento, que às vezes tem muita gente. Em alguns casos dá para fazer, em outros tava ficando, a gente sempre ficava meio nervoso, assim, vai funcionar, não vai funcionar. Até que a gente se deparou com um programa que se chamava QLC Plus, que é basicamente uma mesa de luz, como uma mesa convencional, acho que tem até uma atrás aqui aqui na sala,
mas ele é uma mesa de luz virtual, onde você poderia construir, falar, não, aqui tem Opa, obrigado. Aqui tem um par LED, aqui tem uma coisa, você vai criando os seus botõezinhos e a gente ficou, será que a gente poderia controlar a luz através dessa mesa de luz digital? E a gente foi descobrindo que ela trabalha com um padrão muito comum, da mesma forma que o MIDI é um padrão estabelecido de notas musicais para áudio, o DMX é um padrão estabelecido de comunicação de aparelhos de luz. Então, a gente foi pensando que, para usar o DMX no computador, a gente precisaria de uma placa que transformasse o USB em DMX, que é uma caixinha que você pudesse, em vez de ter uma mesa digital, um sistema super complexo, você poderia ter qualquer computador e uma conexão USB DMX. Ou montar... Mas é que tem uma questão ainda antes que é importante, que é o seguinte, que o DMX é um protocolo que comanda todos os tipos de aparelhos, né? Esses moving lights que vocês estão vendo aqui na esquerda e todos os outros que vocês veem em qualquer palco, é esse mesmo protocolo. Só que eles usam essas mesas gigantescas, como tem uma ali que é até um pouco menorzinha, mas normalmente são umas mesas gigantescas, muito caras, que é impossível de você ter uma. Não, na verdade até tem umas mais baratinhas, mas que dão muito problema. E a forma de controlar não é tão natural para gente que já vem de outro lugar, né, que não foi formado técnico de teatro, de show. Então, com essa possibilidade, a gente poderia não só controlar os LEDs, que foi o começo do nosso estudo, mas todo o resto dos equipamentos. Sim, um adendo é que, apesar de que essa conexão, tipo, existe essa para venda, que é um USB DMX, tudo você pode aprofundar através do Arduino, né? Se você realmente tem interesse em eletrônica, se você quer montar a sua própria, no caso, você tem um Shield, que é um upgrade do Arduino que você encaixa em cima, que ele também tem a saída DMX, e que você também poderia construir e aprofundar de como esse protocolo funciona através do código dele, ou entender bem as limitações dele também de forma mais profunda. Sim, mas tem uma questão que você pode, se você realmente tiver interesse por eletrônico, por Arduino, você pode construir isso, mas hoje em dia já tem aqui no Brasil, já fazem umas plaquinhas, porque o Arduino, ele é uma plataforma de prototipagem, né? Ele é como se fosse uma página em branco, você pode fazer ele virar qualquer coisa. Mas se você quer uma coisa específica, você pode mandar fazer já a plaquinha, que quem mexe com eletrônica faz, você pode mandar fazer, ou você pode comprar, que custa quanto? R$60, mais ou menos, né? Por aí. Por aí. E que já faz essa conversão. Sai do seu computador USB, passa por essa caixinha DMX, que é super pequena e barata, e aí você já pode ligar qualquer tipo de dispositivo DMX. E é muito leve, né? Muito barato. Mas legal, a gente encontrou o QLC... E esse QLC também é bom lembrar que ele é livre, ele funciona em qualquer tipo de computador, é só simplesmente baixar e funcionar. Acho que Linux, Windows e Mac funciona para todo mundo. A gente descobriu, então, o QLC e o DMX. Então, faltava a gente descobrir como a gente ligava as fitas de LED, que, a princípio, a gente estava aí com a possibilidade de agora controlar esses spots, mas não a fita. E aí a gente descobriu que existia uma série de drivers, que eles chamam, que eles convertem o sinal DMX, tanto analógico, tanto digital, para as fitas. No caso do analógico, ele está dando uma informação para acender, né? Então, eu poderia ter aquela fita analógica, que antigamente, que é a primeira que eu vi, que estava ali na venda, eu poderia ter um on-off de pedaços dela controlados pelo DMX. Então, os primeiros projetos que
a gente viu funcionando de barras de LED, antes até da barra de o chip digital, eles já faziam várias barras analógicas, com cada uma sendo ligada e desligadas por esse DMX, que é uma coisa muito utilizada em teatro, em show. Hoje em dia você vai numa peça e aí tem um pedaço do cenário que acende uma luzinha. É uma pessoa com uma mesa, na verdade, dessas antigas, indo uma informação DMX para um LED driver analógico. E aí o cara vai lá e acende um pedaço do cenário da peça. E a mesma coisa acontece com o digital, só que o digital ele tem um controle lá de cada um dos pixels, ele não precisa acender por pedaços inteiros. E a gente falou, uou, ufa, agora a gente pode ligar o computador numa placa DMX USB que poderia entrar num moving, num outro moving, num driver de LED, tanto analógico quanto digital, e de todas essas coisas sequenciadas dentro do QLC. E aqui a gente quer mostrar um exemplo, que foi um projeto que a Isis foi convidada para fazer aqui no MAR, que é o do SESI Digital, onde a gente... quer falar um pouquinho? Ligou algum... Como é que foi isso? A gente fez uma relação de som com o movimento dos movings. Então, a gente criou uma faixa de 20 minutos, o Bruno criou, e a gente foi fazendo essa relação em cada parte da música, a gente criava uma relação para os movings. Mas acho que dá para mostrar. Nesse caso, foi o programa QLC, junto com o Ableton. Então, o Ableton ele mandava alguns sinais junto com a música para o QLC, e o QLC mudava os parâmetros para controlar os dispositivos. Tá bem curto, né? Acho que não dá para ver direito, né? E é só um mini trechinho e o som Mas baixo. vocês podem ver ali os movings sendo controlados, né? Não sei se... Se quiser mostrar depois o projeto do Ableton, que Sim. a gente fez isso. Vamos um segundo. Toda vez que dá isso. Tá. Só que tinha uma limitação no QLC. Sempre mais uma limitação. Apesar de ele ser bacana para controlar os movings, ele trabalha com, vamos dizer, com on-off. Então, era on-off de blocos do LED ou on-off da luz do moving. E quando você está trabalhando com essas barras, se eu criar um botão para cada um dos pixels da barra, ou para cada conjunto de 5 pixels, eu posso criar umas animações interessantes que podem ter um projeto, mas ele ainda é vamos dizer, um formato muito burocrático e trabalhoso para eu criar uma coisa dinâmica. Vamos dizer, tipo, vou fazer um pedacinho de um som, aí eu vou ter que falar, não, peraí, esse pixel vem para cá, e esse pixel vai ligar, esse vai desligar. Enfim. E para o resto dos equipamentos de luz, ele funciona super bem, na verdade. Os par LED, moving strobo, máquina de fumaça, tudo, ele funciona bem. Agora, para o LED em si, como você está trabalhando com cada pequena partezinha... eu diria que é uma experiência interessante você ter essa forma de controle. Então... Que é meio que a mais acessível, no final das contas, né? Porque você só precisa de um conversor USB DMX e um mini driver, né? Sim.
Você não precisa mais de toda aquela parte do código do Arduino, e da programação, e da solda e tudo mais. Você compra com R$80, você já tem esses dois e você já consegue... E era uma estrutura estável também. Mas, digamos que, olhando ali para o que seria de mais moderno, a gente chega, na utilização do LED, a gente chega no input de vídeo para a luz. Que o que aconteceu nessa nossa pesquisa, que tem acho que uns 3 ou quase 4 anos de lá para cá, tudo foi evoluindo também, até que hoje a gente chegou nessa plataforma que é mais moderna, mas também é mais simples no final das contas, né? Eu acho que vale ressaltar que cada aplicação, cada projeto pode ter uma abordagem diferente, né? Essa é mais simples no caso do controle ao vivo, realmente, em tempo real, né? Esse aqui, no caso, é uma foto do MadMapper, que é um programa de mapeamento de vídeo. E o que aconteceu, na verdade, foi que os programas muitos programas que trabalham com mapping de vídeo começaram a usar recurso para LED e para luz também. Então, as pessoas que estavam fazendo projeções, elas começaram a ter esse recurso para acessar também ferramentas que pudessem já mandar um código, a informação correta para as barras. Aqui também tem um Resolume, que é um outro programa que também tem essa opção de mapeamento agora para as barras. É um programa bem fácil de achar também, funciona para Windows e para Mac. E é importante ressaltar que, no final das contas, esses programas eles estão criando uma tradução dessa informação que chega de um vídeo para o DMX. Ele ainda está usando o protocolo DMX, ele ainda está usando essa informação, a mesma informação que tem no QLC, mas em vez de você criar 150 botões para cada pixel, ele já reconhece: aqui tem um pixel, 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 aqui tem um pixel. Aqui tem um pixel, ficou vermelho, e ele já transforma essa informação para o pixel da barra ficar vermelho, sem você ter que criar um botão para tudo. Tem um exemplo muito rápido, né? Um trecho de um vídeo que é mais recente, de um trabalho meu com Elo. É um flash, quase, né? E o que vocês estão usando aí no... Então, isso é na Festa Mamba Negra, lá em São Paulo. A gente está usando o LED digital. Se eu não me engano, os do lado são analógicos. Não tenho certeza, agora a gente pode checar, mas se eu não me engano, esses aqui são analógicos, desses mesmos. Mais uma vez. Acho que eles são digitais mesmo, mas é todo o sistema digital, usando o Resolume, que é esse programa de projeção. E aí, basicamente, era isso. A gente criar uma linhas no programa como se fosse em vídeo mesmo, linhas de vídeo, e a gente diz onde está cada fixture, onde está cada pedaço do LED, né? No caso dali, o LED a gente pegou. Na verdade, foram uns amigos que pegaram esse LED digital, que vem numa fita, assim como a gente vai mostrar já para vocês, e aí colocaram dentro de um tubo para dar esse efeito de difusão melhor, né? Porque aqui você vê cada pixel, que é ok também, a gente já trabalhou muito assim, mas agora nesse... Pode passar para o próximo? Não. Não, para o vídeo mesmo. Sim. É um sistema de difusão como esse aqui que a gente fez, né? É que você vê que você não vê
os pixels, né? Como você tem essa cobertura, os pixels do LED refletem. Aqui, na verdade, você vê um pouquinho que tem, ó, aqui tem um pixel, aqui tem um pixel, aqui tem um pixel. Então fica essa sombrinha. Mas ele cria um pouco mais de uniformidade. E dependendo também da densidade dos LEDs, se tem muito mais pixels, isso fica um movimento, vamos dizer, mais natural, como se fosse uma barra de luz e não necessariamente uma barra de LED que as pessoas possam identificar. Sim. E aí tem aqui novamente o Mad Mapper, né? Que é basicamente a mesma coisa do Resolume, né? Ele faz esse mesmo processo de transformar o vídeo em DMX, em luz. E ele faz essa tradução pra gente. E ele é fácil também de se relacionar com o MIDI, não é isso? Como é que é essa relação entre o som e a luz, no caso desses softwares que usam o vídeo? Então, quando os softwares usam vídeo, se você chega no Ableton, voltando aqui, o Ableton é um programa que ele tem uma forma de tocar ao vivo, de som, que ele tem vários pequenos clipes. Eu no final aqui vou abrir para vocês, e esses clipes eles soltam pedaços de som, às vezes loops. No programas de vídeo, eles também, no caso do Resolume, ele tem vários pequenos clipes. Então, você pode selecionar o mesmo clipe de áudio, a mesma informação que vai ativar um loop de áudio para ela ativar um loop do vídeo. Que, no caso, a gente está transformando também esse vídeo em luz. Mas já automático você pode criar essa relação entre loops, informações de vídeo, que são transformadas em luz, com informações de áudio ali. Quando esse som tocar, esse vídeo vai acontecer, essa luz vai acontecer. Isso feito através do MIDI também, né? Sim, sim. Através do MIDI que você conecta esses programas para fazerem a mesma atividade. É interessante falar um pouquinho sobre o Mad Mapper, que exatamente agora está aberto um Kickstarter, um crowdfunding, um financiamento coletivo das pessoas que construíram esse programa, que é o Mad Mapper, que é uma empresa chamada GarageCube, que é um kit, deixa eu ver se eu consigo abrir esse link aqui, que é um kit um pouco mais amigável, exatamente de... deixa eu abrir aqui numa outra aba. Eles também contam um pouquinho da história aqui, mas é um kit um pouco mais amigável de barras de LED, juntando com o programa que eles usam. Porque, no final das contas, se você quiser usar uma dessas, hoje em dia você tem que ou fazer ou realmente comprar, que acaba sendo mais caro. Fazer também dá super certo, mas para quem já quer alguma coisa mais prática, só plugar e funcionar também já existe. Mas é interessante ressaltar que, assim, como isso é um processo aberto, é um bom lugar de estudo, mas cada desses dos componentes que você usa, ele tem uma alimentação, né? Então, por exemplo, cada chip do LED vai ter uma velocidade de atualização diferente. Cada driver de LED também vai ter um limite de instruções que ele pode mandar para o LED ao mesmo tempo. Como cada placa DMX vai ter uma forma... Então, assim, à medida que você vai entendendo como isso funciona, você também pode chegar no AliExpress, que é a loja da China, e falar, pô, eu quero essa peça, essa peça e essa peça, porque eu sei que eles formam uma super equipe. Mas à medida que você ainda não sabe isso profundamente, você vai fazer vários testes, vai comprar um bando de peça que às vezes não funciona, você vai descobrindo, vai chegando. E esses caras são os caras que eles estão no mercado há algum tempo e não tem nenhum kit oficial. Então, eles estão desenvolvendo aí, enfim, mostra uma historinha deles
chegando num kit estável, né? Here at GarageCube in Geneva, Switzerland, we make and use digital tools for visual artists. Our vision for this project is to make a plug-and-play Então eles, for stage design esse é o Mad Mapper, né? that is E eles estão and adaptable for structure assembly. But first, let me tell you a bit about us. 6 years ago, Boris and his 1024 friends launched 6 anos atrás eles criaram esse programa que era o Mad Mapper para mapear visuais, né? Since then, we used it for many experiments in a number of workshops with our community of designers, performers, artists, and colleagues. At the beginning, we designed an aluminum profile and mounting system. E aí eles estão, enfim, começaram a desenhar todo um conjunto de soluções para as dificuldades que você tem no dia a dia, né? De tipo de encaixe, de angulação, como prender. Shenzhen in China, to meet the manufacturer Rose, who has been collaborating with us for years. We filled up and drew upon our extensive experience with this model to develop a product that is simple and ergonomic. It is industrially produced with quality control at every stage of the production, from conception to delivery. Back to Switzerland, we grew up a bespoke stage lighting for the Mapping Festival in Geneva to build the first large-scale prototype using GarageCube LEDs. With the help of our engineering team, we gave the product a road test in real-life conditions. This guy, I'm not sure, but it's so stage like GarageCube LEDs with the help of our. It was a huge success and so easy to set up, so easy that even babies could use it. Well, maybe not. This guy, I'm not sure either. So we asked Natalia. We gave her an instruction manual and she began assembling the suit in there. For triangulator, you will need 12 mounting pieces, 12 nuts, 12 screws, and 4 3D printed bases. You're also going to need a computer to plug the USB to the DNX controller, the controller to the LED, a power supply, and to run a recent version of Mad Mapper or any other compatible software. Et voilà! With Mad Mapper, GarageCube LEDs can be played by using a multitude of MIDI controllers already on the market. You can pre-order the LED bar as a 50 cm long model or in a bigger 1 meter long version. They are composed of 60 LED per meter, 1 LED every 1.6 centimeters. And you know what? You can choose between RGB color or pure white. With your creativity. E ele está mostrando especificações dos LEDs, se é mais densidade, menos densidade. Agora em São Paulo, no centro, tem um bando de prédio desses, né? Que tem sistemas de luz que aí constrói. Não sei se aqui no Rio ele já tem. Tem um ali indo para Barra, né? Indo para Barra, tem um. Enfim, aí ele está mostrando ali se vai ser LED preto e branco, mas basicamente eles estão dando um kit que é muito próximo do que a gente está mostrando aqui e também é muito próximo também que você pode montar. Mas ele já tem uma solução onde está tudo um pouco estável, está tudo... Tem a opção de usar o software deles, mas pode ser qualquer software, qualquer outro programa compatível. E ele está usando esse mesmo processo. Sai do computador para DMX, sai do DMX para um LED driver, acende as luzes de cada LED. O LED driver alimenta através de energia, que manda energia para ele, mas é um fator muito importante. Por exemplo, a energia ela não consegue passar na fita do LED durante muitos e muitos metros. Então, se você vai fazer uma instalação grande, ou se você está usando uma quantidade de LED muito grande, às vezes você tem que inserir
a energia novamente no meio da fita. Então você faz uma emenda e aí você coloca mais 5 volts ali no meio, porque ele vai ficando mais fraco, vamos dizer. No começo da fita a energia está chegando super bem, tá o LED super aceso, aí tipo 10 metros depois já está um LED meio mais ou menos assim, aí você vai lá 10 metros depois e também coloca energia do outro lado. E aí eles de alguma forma se equilibram assim. E elas, depende, né? Tem algumas que são 5 volts, essas que são mais comuns, analógicas, você acha de 12 volts, como essa verde aqui, né? Mas basicamente ou 12 ou 5. Sim. Exatamente. É o que ele faz, assim. A gente pode olhar aqui daqui a pouco também como é que tá. Aí, um exemplo de DMX e live também, que é um grupo uma dupla bem bacana chamada Nonotac. Eles vieram aqui no Rio de Janeiro, convidados por um festival Videotac. Eles fizeram uma apresentação no Cidade das Artes, no teatro, mas eles também construíram um site específico, que foi esse trabalho aqui. Foi na Cidade das Artes, lá na Barra. Como vocês podem ver aqui, eles colocaram em cada degrau da escada um spot de luz e também um numa sala que tinha lá em cima, e criaram uma programação também através do Ableton, mandando mensagens DMX para essas luzes, para sincar o som com a luz. Que é bem simples, no final dos contos. Acho que eles chegaram lá, eles iam fazer a apresentação no teatro, e eles pegaram no mesmo dia, nas poucas horas que tinham, e montaram isso, fazendo essa relação, simplesmente. Um clipe do áudio ativa o clipe da luz. Sim. É um japonês e uma francesa. Esse aqui... Quer falar? Já mostrou um pedacinho desse. Tem mais? Esse aqui é um projeto mais comercial, vamos dizer, do... Queria mostrar outro, será que eu acho? Pode mostrar.
Eles foram um pouco além no uso do vídeo. Eles realmente foram longe. Mas deu certo, né? Deu pra ver que deu certo. Agora, tem uns meninos de São Paulo também que estão trabalhando bastante com LED e essa forma de controle com o vídeo também. Será que eu tenho aqui? Ah, e é legal que eles usam outros suportes também. Também controlando com vídeo, também estão usando o MadMapper aqui. Na verdade, todo esse sistema ele é muito inovador, mais até para a luz, no final das contas. Porque, por exemplo, com o sistema normal de DMX, você não conseguiria nunca controlar todos esses equipamentos e esses pixels independentemente, porque dariam 10, 15 universos que não tem nenhum aparelho que consegue entender. Então, eles converteram o DMX para Ethernet, né, para sinal de rede. E aí eles conseguem controlar muitos universos com uma só mandada de vídeo, né? Esse aqui a gente fez junto. E é muito legal ver a dimensão que pode se tornar também, né? Não sei se... Nunca vi esse vídeo, na verdade. Não sei se ele vai realmente mostrar. Passou. A parte mais complexa desse sistema, na verdade, é pendurar as barras no alto, porque o resto, vocês vão ver aqui que é simples. É simples. Esse a gente pula, então, do Medior? Se quiser mostrar, pode mostrar. Mas acho que... basicamente, esse... Esse é um projeto, acho que eu creio, mais comercial do próprio GarageCube, que é aquele estúdio que está lançando aquelas barras menores, né? Ele é aquele que já mostrou um pedacinho lá no outro, né? Sim. Esse som já me deixa louca, meu Deus. Não vem incluso, tá? Esse Deep House aí. Mas é interessante ressaltar que isso é tudo muito recente, né? Que, apesar de que essas tecnologias foram aparecendo, é tudo ainda muito experimental. O próprio GarageCube, eu acho que são pequenas empresas de jovens em países diferentes que estão montando seus próprios sistemas para criar soluções para a demanda de entretenimento, mas não é uma coisa que tem um padrão super estabelecido,
de uma grande indústria como é quando você vai pegar talvez um moving desses de palco que tem milhões e milhões e milhões pelo mundo, né? Ainda é uma coisa ainda bem no começo. Mas você está falando da parte do LED em si, Do né? LED, Porque sim. acho que a questão da relação do som com a luz acaba sendo mais importante nessa descoberta toda que surgiu a partir dessa pesquisa com LED e dessa nova forma de controlar a partir de vídeo, que eu acho que foi o grande salto, assim, porque antes tinha que ter um iluminador controlando uma mesa de luz e o cara do som, e o cara da luz ia só seguindo ele. Hoje, com todo esse tema, além de o trabalho do iluminador ficar bem mais amplo, bem mais complexo, ter um range de possibilidades bem maiores, ainda o som pode também já se relacionar com isso diretamente. E por que fazer isso, né? Porque o que acontece quando numa festa tem alguém que está operando a luz, tem alguém que está ali seguindo a cada batida? O que é diferente de quando está só um LED ligado, piscando em alguma coisa, né? O que isso faz no ambiente, né? Por que controlar a luz junto com o som, né? Por que fazer isso? Que acho que é uma... E o que propor, né? O que não é só necessariamente só uma coisa, vai estar tudo junto, sincado e perfeito. É tipo, temos essas tecnologias, temos cada vez mais acesso a essas ferramentas. Que ideias diferentes podemos propor com o uso dessas ferramentas, né? Sim, o que pode sair a partir disso? Mas tem mais vídeo? Tem mais coisas? Não, tem só aquele último, se você quiser mostrar. Esse é mais experimental, assim, acho que está mais no campo da arte contemporânea, mas só para mostrar mais alguma coisa. Eu queria depois abrir alguma coisa da frente. Sim, claro. Deixa eu só mostrar um pedaço. Isso já é uma instalação, né? Não é um espetáculo. Bom, enfim, é super simples, mas já dá para ter uma ideia de se você entra, o que isso transforma um lugar, né? O que você entra numa sala escura e tem alguma coisa, aonde isso chega em você? O que acontece com a gente? Quer abrir uma da frente? Então, queria ver se vocês têm alguma pergunta mais específica, alguma coisa assim, ou alguma área de interesse mais específica. Porque tem também a parte dos vestíveis, né? Que muita gente começou a usar e estudar e pesquisar, que é a parte de como usar o LED nas vestimentas e como acontecem essas interações também. Mas eu queria saber se vocês têm alguma questão. O pessoal do som aí tem alguma pergunta? Alguma questão a mais? Eu queria complementar também que eu acho que a gente fez esse caminho, né, desse micro até o macro. O micro ali com um Arduino, com os microcontroladores, como usar um LED numa menor escala, e esse macro que é tipo já do entretenimento, do show, que é como usar a luz e LED numa escala gigante. Mas eles são muito próximos, porque o que você acende também, um LEDzinho num controlador, você também pode acender uma luz gigante num palco. Então, esse exercício também de você estar nessa prototipagem pequena, estar olhando para essas pequenas informações e também poder estar pensando como aplicar isso em maior escala é um exercício de dois mundos que tem um diálogo interessante. A Isa estava falando desses vestíveis que estão super super na moda, mas aqui no Rio também tem um bloco Minha Luz é de LED, onde muita gente constrói bastante coisa legal para vestir, assim.
E tenho esse universo de usar o Arduino, LED ou micro Arduinos para fazer peças de roupa e interações com o corpo, assim. A gente acha alguma coisa? Sim, se quiser. A gente já vai passar agora já para a parte do exemplo, que a gente separou algumas coisas para vocês verem aqui ligadas. Mas só para mostrar um pouquinho, esse é o site da Adafruit, que a gente está falando que é uma boa referência de projetos. E ele tem bota ali no Learn. Blog? Pode ser também. E aí ele tem a parte do wearables, que são esses vestíveis. Custom seria fantasias, mas também tem alguns que são só projetos de pessoas que enviaram, de ideias, de coisas que você possa vestir usando a luz. Mas dá para passear bastante. Como, perdão? Sim. Ele tem os códigos ali, muitos deles estão disponíveis, eles funcionam também em Arduino. No caso, eles têm uma bateria que eles vendem, que é uma bateria portátil, mas hoje em dia você pode ter um battery pack desses de celular. Ele dá 5 volts para um Arduino, seguraria por algumas horas, então você tem um kit acessível que você pode hoje, na Uruguaiana, comprar algumas peças e também fazer alguma coisa similar. Sim. Agora eu acho que eu vou deixar para vocês olharem em casa também, pesquisar, porque tem muita coisa, então não vou conseguir nem achar nada para agora. Aham. Legal. Controlador, eu acabei vendo que posso ligar com a placa do... Então, É mais fácil para poder fazer esse controle. a Adafruit tem esse gema e ainda tem, acho que não tinha um menorzinho até do que o gema, que é exatamente com essa intenção de tentar colocar um Arduino escondidinho ali atrás do botão da camisa. Mas eu sei que tem vários outros fabricantes, vários outros projetos nesse... No Mercado Livre você vai achar. No Mercado Livre também encontra, mas... Trinket, é isso? Não. Deixa eu ver... Era ali mesmo, né? Enfim, eu não vou saber te responder qual o menor de hoje, mas eu sei que aqui tem pequenos e depois eu posso te mandar um e-mail. Sim. Acho que na caçada. Uruguaiana já acha também os pequenininhos. Os mini Arduinos, né? Sim, com certeza. E... Agora, eu queria convidar vocês também para dar uma olhada aqui, enquanto ele vai arrumando para a gente poder testar. Daí a gente vai... Quem quiser dar uma olhada e testar. E também aqui junto. perguntas, claro. Sim, por exemplo, cada programa tem uma forma diferente e no Arduino teria uma forma diferente, né? No Arduino você pode achar alguns exemplos, talvez tenham códigos já preparados para isso, mas você vai precisar de um Arduino com processador bom para conseguir dividir as frequências da música e fazer essas instruções para o grave, para o médio e para o agudo. No QLC, que é o programa que a gente estava mencionando para controlar DMX, ele já tem até um botão, que é um botão para exatamente separar as frequências. Você sabe onde ele está aqui no... Não é esse... Que é para você usar o microfone do computador para exatamente mexer num parâmetro. Essa luz vermelha vai ser quando
o grave chegar. Ele já tem um botão pronto para isso aqui, ó. Ele tem a gama de frequência e aí você seleciona, ó, de 0 a 300. Isso aqui vai para o DMX tal. Para a cena tal. Para a cena tal. Função. Barra 1 vai ligar quando a frequência de 0,31 é utilizando a entrada de som dele. Os programas de vídeo também costumam ter um lugar que tem um input de frequências separadas, assim, e é uma coisa que você pode fazer de diversas maneiras, assim. Sim. Você que diz. Sim. Sim. Não, ele não reconhece. Você tem que dizer para ele. O que acontece é que antes de criar um projeto, você vem aqui e você fala: eu tenho no universo 1, eu tenho 1, eu adiciono. Mas no DMX a gente usa vários universos. Cada universo tem 512 canais. E dependendo do tipo do aparelho, tem uma quantidade de canais. Então, por exemplo, em universo, você tem algum aparelho, que é claro que não tem, mas 100 canais, você vai precisar usar 5 em cada universo. No a caso... gente acaba usando, dividindo, por exemplo, os equipamentos que usam lâmpada quente, a gente bota em um universo, do que o LED que está no outro, para não dar um problema de... Por exemplo, aqui a gente separou a barra, essa barra aqui. Essa barra tem 36 LEDs. Então, vamos dizer, no universo 1 ele tem 512. Então, essa barra aqui está usando 36 do 512 informações. Então, assim, se você quiser ter um universo DMX, você vai controlar até 512 LEDs. Aí, se você quiser controlar mais que 512 LEDs, você vai ter que ter 2 universos. E assim por diante. Aqui é basicamente isso, você diz. No canal 1 está tal equipamento. Ele vai do 1 até o 30, porque ele tem 30 canais. E aí você diz o segundo. O segundo, ele tem tais características, ele tem tantos canais, ele é tal pessoa. O 3, você vai colocando as características todos eles. E aí, a partir disso, você pode criar a série. E você seleciona. Quero usar o equipamento tal, quero que ele esteja todo ligado em tal número, e aí você cria um botão para ele. No caso aqui, a gente tem que desligar o Wi-Fi para ele começar a mandar essas informações aqui via... será que vai... No caso dessas barras, sim. Mas no caso dos nuvens, por exemplo, o primeiro, ele é o movimento pan, o segundo é o movimento shift, o terceiro é fogo, e assim, sucessivamente. Vamos ver se a conversa está agora. O outro, tá ali? Tá fraquinho, devagarinho. Então, aqui, um exemplo que a gente montou foi, tipo, esses movings, que, como vocês veem aqui no programa, essa super grande máquina sendo controlada aqui por um programa de computador. E essas barras... Acho que tá ok. Tá dando pra... E essas barras aqui via o DMX, né? Como a gente falou, a barra poderia ser via vídeo, né? E como poderia ser, como a gente falou, não, essa barra aqui vai estar aqui, essa barra aqui vai estar aqui, essa barra aqui vai estar aqui, essa barra aqui vai estar aqui. E aí, tem o Ableton
esse programa de áudio que tem esses... Deixa eu ligar o áudio aqui. Deixa eu ver lá da mesa. Vou ligar o áudio nessa caixinha pequena mesmo. Aqui eu estou disparando um MIDI que está saindo essa nota, mas ele também está ativando a barra. E aí, no caso, você tem esses controladores USB onde você pode... Vamos mostrar como é a relação? Como? Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Onde? A gente criou um botão para cada barra, né? A gente fez ali, você falou que elas queria que todos os pixels estivessem ligados em tal cor, e a gente criou esse botão. Quando eu clico esse botão, ela acende, né? E aí logo aqui mesmo, no modo de editar, você já consegue Auto Detect, MIDI, clica em qualquer um, ele já reconhece ali. É isso? Sim, não. Aqui. Ele está mandando uma outra informaçãozinha que eu tive que fazer uma manha aqui para ele pegar. Mas tá, o moving ele está demorando para acender. Você sabe por quê? Estaria aqui, ele está ali um rostinho devagarzinho, talvez aqui no modo da mesa, no verso 2, ele deveria estar aqui, é isso? Exatamente. E a gente também consegue, através de um MIDI virtual, mandar uma informação de um programa para o outro, né? Então, você pode ter no live uma coisa que vai acionar luzes no QLC e vice-versa também. Se você quiser que o QLC mande um sinal para o live, você também poderia buscar essa informação. Ou como você poderia ter um teclado que está tanto acionando o live, tanto está acionando um teclado simples de casa, normal. Exato. Nesse caso, ele tem o pad que ele está configurado para acionar esse clipe, né? O pad ele controla esse vermelhinho. E aí dentro desse vermelhinho tem uma nota MIDI, que aqui no caso é um Fá. E essa nota MIDI ela está indo para um instrumento que eu chamei de Legend Sound, que é um instrumento que está aqui escondido atrás dessa sombra. Espera aí, aqui tem um instrumento virtual que ele tem esse timbre, e ele também está indo para esse MIDI Router LED, que é um canal que eu criei para mandar isso para o QLC. Para o QLC? Então, não, ele no caso, você tem esse IAC Driver Boost, ele é nativo no Macintosh, mas no Windows também tem alguns programas que fazem esse driver virtual de MIDI. E aí ele tem assim, IAC Driver Boost 1, Boost 2, e aí no QLC, na entrada e saída dele, também tem aqui IAC Driver como entrada. Então, na verdade, todos os
programas que utilizam MIDI dentro do computador, tanto no Windows, como no Linux, como no Mac, você pode comunicar eles através desses cabos MIDI virtuais que saem de um programa, e aí você pode ter vários canais, inclusive se quiser conectar 10 programas juntos, em 10 canais diferentes, você pode colocar e criando canais virtuais de MIDI. Eu acho que depois disso, você vai ali no botão, lá ali onde estava, né? Exatamente. E ali, depois disso, a nota que estava saindo do live, nessa parte aqui do QLC, se eu falo esse botão da barra 1, você vê ali, ele está vindo external input, MIDI, 2 MIDI, ele aqui não dá especificamente se é o IAC Driver, só na outra página, e aí qual canal, ele é 182, enfim. É uma nomenclatura virtual, mas é exatamente a nota que você está apertando quando você bota para detectar. Mas, por exemplo, dá para fazer aqui também com o teclado, né? Sim, você poderia botar uma tecla do teclado. Você fala que com a letra F, eu vou ativar isso. E lá no live eu também falo que se eu apertar a tecla F do teclado vai acontecer alguma coisa, eu posso apertar aqui. E agora o F. Tá, logo abaixo que eu desliguei. Mas o teclado, ele é próximo. O teclado, ele é próximo de um teclado MIDI. A diferença é que o MIDI tem intensidade, né? Que você tem de 0 a 127 intensidades, e o teclado é um on-off. Então, é possível. Você tem a informação da intensidade do MIDI. Aí você vai ter que ver como você vai traduzir essa informação da intensidade para a intensidade da luz. Não é uma coisa que foi, vamos dizer, feita para... pronta para isso. Assim, talvez você vai ter que criar alguma engenharia ali para falar, pô, esse dado aqui, não, essa nota foi 56. Como é que eu faço uma luz, então, 56? Assim, tipo, 78. Eu nunca cheguei a construir isso, mas eu creio que é viável, assim. No Live também tem uma parte de upgrade dele que é o Max for Live, que é como tem o Puridata, também tinha o Max, que é uma espécie de programação visual dentro do computador, que te dá muito mais acesso a esses pequenos parâmetros, que você fala assim, traduzir informação de nota para um fader, que talvez dê a intensidade, né? E aí você, dentro de alguns programas que são mais abertos, você pode puxar esses dados, assim. Eu sugeri que poderia ser feito pelo Puridata ou pelo Max, que o Max tem uma integração com o Ableton que é bacana, assim. Poderia ser o C-Sound também. O C-Sound, ele gera mais som, né? Eu não sei como é que ele seria para trazer essa coisa da nota, mas eu acredito que sim. Hoje em dia o C-Sound você consegue entradas e saídas. O Puridata, o Max, eles são uma mistura de código com visual, que é tipo, eu tenho uma caixa, e aí essa caixa tem uma função, receber mensagens, e aí você vai ter um mini código de lá que vai ser mensagem, mas não vai ser tipo um longo texto, né? O que chamam de programação visual, assim. Você vai linkando. Se quiser se mostrar aqui, tipo, Puridata. Eu tive que desligar a internet para poder mandar as mensagens. Vou ligar a internet. Que são essas caixinhas, que elas são uma programação um pouco mais intuitiva do que quando você está só com aquele texto. E aqui tem o Max for Live, que é uma integração aqui do Live com um formato de caixinhas também.
Eu não sou expert em nenhum dos dois, mas eu sei que eles dão acesso a ferramentas que podem extrair esse tipo de informação. Sim, ele tem uma entrada, não sei se puramente em código, mas você pode ter uma parte mais dessa forma. Agora eu acho que nosso tempo já está acabando. Nosso tempo já está acabando, acho que... Eu queria convidar para dar uma olhada aqui, se a gente puder acender as luzes, vocês conseguirem ver aqui Sim. um pouco mais. E queria também agradecer a presença de todos. Pedir desculpa qualquer confusão aqui na ordem, forma. E... É isso. Obrigada. Tá bom. Mas eu acho que a gente pode fazer dessa maneira. Quem quiser, tiver um pouco mais de curiosidades, aqui a gente pode mostrar um pouco as peças. Eles falaram bastante no Resolume hoje e amanhã a Masterclass vai ser um pouco mais prática. Se vocês quiserem aparecer para conhecer melhor o Resolume, trazer o laptop, tá? O Carlos vai ser ministrado pelo Carlos Oliveira, diretor de tecnologia do Super Uber, e ele preparou uma atividade super bacana, acho que vale a pena. Vocês podendo comparecer, estamos esperando vocês, tá bom? Legal. 5h30. O Resolume é esse programa de vídeo que também tem esse acesso à luz, que é muito bacana. Ele tem um Mercado Livre, ele é um pequenininho, que é legal que ele já tem essa configuração padrão com o Ableton, que é assim, esse é os clipes que estão no canal 1 e o volume do canal 1. Os clipes que estão no canal 2 e o volume do canal 2. Pode ser outra coisa dentro do volume? Pode. Todos esses controladores MIDI você pode transformar todas as utilidades. Às vezes é um pouquinho de burocracia, mas... Essa aqui é digital. Tá celular. Essa aqui. Você vai acender ela Eu inteira. poderia ligar para acender o LED mais para cima, ou mudar a cor, um para mudar a cor, o outro para ir abrindo ou fechando. Isso é possível, isso não para QLC. Esse QLC é um programa bem bacana. Ele é de graça, open source, ele te dá bastante autonomia, de falar, esse aqui vai mexer aqui no mundo grandão, esse aqui vai mexer o LED. Ele já é meio customizado. Eu estou tentando entender qual que é, como que é a relação entre a pessoa que está tocando e que está fazendo a iluminação. Não existe mais, né? A pessoa pode estar tudo programado. Então, a questão é, cada aplicação é uma coisa. Eu posso falar, Isis, vou fazer um som meio assim e invento uma luz que tem a ver com isso. Ou posso falar, Isis, eu estou te mandando um sinal de MIDI tal, faz alguma coisa com esse sinal. Você pode... Porque uma coisa assim, mesmo que você tem um bumbo, isso não quer dizer que 4 luzes têm que acender juntos. Poderia estar uma luz ali, uma luz ali, uma luz ali, uma luz ali. A informação do áudio e a informação da luz, elas precisam criar uma conversa, mas não necessariamente elas estarem 100% atreladas, né? Porque... Por exemplo, a Isis muitas vezes quando ela faz eventos como iluminação para festa, ela não tem acesso às vezes a um MIDI de quem está tocando ou ao áudio separado de quem está tocando. Então, às vezes você só está apertando um botão de liga e desliga de acordo com o que você está ouvindo. Tinha as lâmpadas quebradas, tinha um LED quebrado dentro, ela vendeu muito barato. E eu acho que arranquei existe um pouco isso, de você criar um espetáculo audiovisual. Você vai amplificar, projetando sons para acontecer junto com a luz, e às vezes você só vai dar um jeito para observar que o som é prático. Quando existem coisas que são mais ao vivo, mais da percepção. Por coincidência, ela encaixou certinho no buraco que já tinha. Mas geralmente um tubo desse é caro. Sim. Um tubo LED desse não é tão caro. Pode ser mesmo programa também, mas nesse caso dá mais liberdade, mais acesso. Se você quer realmente usar ele, não é tão caro, mas se você só quer tirar...
que você aperta aqui, você está controlando o... Tem outras formas. O que a gente fez que a gente não conseguiu trazer muita Dois obedece. mais coisas. Mas o que a gente fez, o primeiro foi o perfil de alumínio, desses de box, e aí encaixava fita dentro, botava um papel manteiga, ou depois um acrílico, ou então desses termorretráticos grandes para dar uma difusão. Mas ele funciona assim já também. Sim. Só que no caso eu não estou dando um comando, ele tem que entender. Em relação mas, por exemplo, aqui naquele lugar das frequências que a gente mostrou, tipo, separar o grave médio agudo, também tem um threshold. Então, Quando você fala se a frequência dependendo, alguns começam a dar um bug, você vai e tira, pluga de novo. Mas ele deveria aguentar, assim, tranquilo. Se ele está bem energizado, se você não está comendo mais do que você não está recebendo mais do que... E enable o threshold. Mas o lance, se um queima, ele da frequência. É isso, eu não sei. Se um queima, o resto todo para. Porque eu sempre vejo o pessoal sofrendo com as mesas de luz, e eu mesmo até hoje já trabalho com luz há muito tempo, ainda não consegui entender como fazer. Tem uma mesa, um software gratuito que você baixa, dá pra fazer do seu teclado, mas eu falo de cena, aperto lá, dispara tal cena. Sim, até gravar umas cenas assim. Ah, é o tremor desse. Ah, pô, o tremor desse aqui é mais... Eu tava tá acendendo aqui, mas é desse lado aqui. Então, ele tá mexendo, ele tá tipo com a velocidade do tremor. Esse acende.